Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre um dos 10 passos do Guia Alimentar para a População Brasileira. A gente vai falar sobre o passo número 7, que é desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. E bem, eu sei que você pode estar aí, pensando, nossa, Carol, mas para nós nutricionistas é tão óbvio a gente dar essa orientação, o guia trouxe, essa orientação para disseminar isso entre a população brasileira, mas por que ainda não necessariamente a população passa isso para as crianças? Às vezes a gente até tem, os cuidadores da casa exercitando um pouquinho mais esses saberes culinários, indo mais para a cozinha, mas quando a gente tenta envolver a criança, escuta coisas do tipo, é muito difícil, faz muito bagunça, cozinha é perigoso para criança, ou então o lugar de criança não é na cozinha, mas e se ele se cortar, e se ele se queimar, E aí justamente eu acho que vem o nosso papel de ajudar esses pais a entenderem que em algum momento essa criança vai precisar aprender sobre a cozinha. Em algum momento vai se fazer necessário. E quanto antes essa criança aprende, a gente está desenvolvendo essa habilidade dela com a cozinha e, além disso, está estimulando o contato com o alimento. E é engraçado, eu lembro de uma história. Um primo meu, ele já devia ter uns 15 anos quase, a gente tava assim, ele foi dormir em casa e a gente tava tomando café ali da manhã e aí ele pediu pra minha mãe, falou, tia, você corta o pão pra mim? E a gente brincou, para, esse é grande, corta aí. E ele falou que ele não sabia cortar o pão. Não sabia cortar pão francês, sabe? Pão francês, pegar a faca assim, passar no meio do pão francês, não sabia. Por quê? Porque nunca tinha tido a oportunidade de fazer aquilo. Então, não é porque a criança é pequena, porque é um adolescente que vai ou não vai saber fazer. Aprender a fazer vem da possibilidade de executar, de ir lá, de alguém ensinar, de você treinar, de algumas vezes você errar, Aí é até legal que aqui no guia eles falam assim, se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com crianças e jovens. Então eu gosto bastante de usar o guia como referência, porque às vezes parece que se é só a gente tá falando, tá dando essa orientação ali pros pais, parece que é um negócio assim, Nutri, mas você não sabe como é difícil fazer isso, não tem nada a ver. Agora quando a gente vem, se reforça em uma orientação do próprio Ministério da Saúde, isso ganha muito mais força. Além disso, olha só, ele fala aqui, sem distinção de gênero, hein, principalmente dividir, principalmente com crianças e jovens, sem distinção de gênero. E eu fico pensando o quanto isso é importante, porque sabe, gente, eu, por exemplo, não fui uma criança ou uma adolescente que foi estimulada a ir pra cozinha. E quando eu fui fazer minha faculdade, eu me formei na USP de Ribeirão Preto, e aí os meus pais moravam em Campinas. Quando eu fui pra faculdade, eu não sabia cozinhar. E aí, ou levava a marmitinha da mãe, ou tinha que cozinhar. Então, gente, na verdade, aprender a cozinhar, Então, gente, é muito importante a gente colocar essas situações para os pais, de que a criança pode sim aprender, pode ter oportunidade. Eu lembro muito bem de uma foto, uma vez que a Karine Durans, ela partilhou de uma criança de uma aldeia indígena, uma criança com 4 anos de idade, ela segurando um peixão, assim, um facão, e ela sabendo lidar com aquilo porque desde cedo ela aprendeu. Se eu der um facão na mão de uma criança que nunca pegou, que não sabe o que é, provavelmente ela pode se machucar, porque ela não soube, ela não teve a oportunidade ainda de aprender. E daí vem o meu papel, enquanto adulto, de promover esse ambiente de aprendizagem, que vai gerando cada vez mais aprendizado e vai deixando esse ambiente mais seguro. Então, essa é a hora que a gente fala para os pais, mas me explica um pouquinho, você falou que ele não vai para a cozinha, o que te impede hoje? O que você acredita que é difícil para conseguir levar essa criança para a cozinha, Porque posso te ajudar a pensar em caminhos mais fáceis. E aí você pode trazer, inclusive, algumas perguntas de coaching nutricional infantil, dizendo, e se fosse mais fácil levar essa criança para a cozinha, como seria? Como você poderia organizar esse ambiente para ser muito mais fácil? Mas o que mais que ele pode fazer além de mexer no fogo? Então, tá bom, você tá me dizendo que o fogo você acha perigoso agora? O que mais que ele poderia fazer na cozinha? E aí a gente vai trazendo soluções para ter essa criança ali, Às vezes, simplesmente ela pegar um alface e picar, eu gosto muito de falar do picar minhoquinha com as crianças, Picar ela assim com a mãozinha, sabe? E fazer uma salada já é uma ajuda na cozinha. Mas vamos lá, continuando aqui no guia, Se você não tem habilidades culinárias, e isso vale para homens e para mulheres, porque se todo mundo come, se homem come, se mulher come, ambos têm que saber como fazer essa comida, Procure adquiri-las.
Para isso, converse com as pessoas que sabem cozinhar. Peça receitas para as famílias, para amigos, colegas, leia livros, consulte a internet, eventualmente faça cursos e comece a cozinhar. E aí daqui, gente, dá para tirar mas um monte de insight pra gente que trabalha com criança, tá? Primeiro, olha aqui, o próprio guia fala, né? Eventualmente faça cursos, então você pode promover cursos para ajudar as crianças a aprenderem a cozinhar. Eu mesma dava cursos em um centro de recreação e lá a gente fazia atividades culinárias com as crianças iam pra cozinha, as crianças mexiam no fogão, faziam coisas no fogão, elas modelavam massas, colocavam no forno, aprendiam esse processo, né? Às vezes o pai e a mãe realmente não conseguem diariamente fazer isso com a criança e você pode ser o profissional que oferece essa possibilidade de um curso. Do mesmo jeito que você pode propor, né? Pode proporcionar ali uma integração entre todos os seus pacientes, gerando uma comunidade onde eles troquem receitas. Do mesmo jeito que você pode estimular também que essa criança procure com a sua família receitas. Eu adoro dar essa atividade para as crianças, de buscar qual que é a receita preferida da avó, do avô, da tia, do tio, do padrinho, da madrinha. E aí fazer esse caderno de receitas da família, né? Até por conta de resgatar esses saberes culinários, mas também de estimular essa criança a ter mais interesse por aquelas preparações. Então, fica aqui para vocês uma dica de quando vocês forem falar sobre desenvolver, exercitar e partilhar as habilidades culinárias, que a gente sai um pouquinho daquela posição de só dizer cozinhe mais, né? Leve mais sua criança para a cozinha, isso é importante. Mas que a gente também consiga entender quais são as dificuldades por trás, ajudando essa família a ver como poderia ser mais fácil. E muitas vezes eles mesmos ali já têm algumas soluções e você pode trazer outras novas. Você pode falar, né? Posso te dar aqui outras ideias. Você acredita que assim funcionaria? Não é você impondo, mas é você exercitando uma conversa ali com eles, tá certo? Você também pode ter dentro do teu espaço, se você tem um espaço com cozinha, mas também procurar outros ambientes, igual o centro da recreação, como eu disse, para fazer essas oficinas. Eu gosto muito disso, eu acho que isso fortifica muito o nome do nutricionista, né, do profissional. E sempre lembrar de tá ali resgatando com os seus pacientes, com essa comunidade que te segue, a importância do cozinhar, a importância de dividir esses saberes culinários com você também dividindo. Então mostre no seu Instagram, mostre sempre para eles o que você tá cozinhando. Eu tenho alunas da formação em coaching nutricional infantil que assim aumentou em muito engajamento delas, né? Através dos stories, mostrando elas fazendo o almoço delas. E gente, não é nenhum risoto, sabe? O almoço dela nona, nada disso. É tipo o básico, arroz, feijão, legume, uma proteína e a salada. E as mães gostam de ver aquilo, gostam de ver o que a nutricionista come, como ela prepara, dá essas dicas de o que usar, né? Que gordura que usa para fazer o quê, como que tempera, como que faz o uso de alguns temperos naturais, como que faz o uso de temperos secos. Tudo isso engaja muito, então também serve aí como dica. E a gente está sempre trabalhando esse pilar número 7 de ali dos 10 passos do Guia Alimentar. Espero que você tenha gostado dessa dica. Coloca aqui para mim nos comentários como é que você faz por aí hoje para estimular esses saberes culinários. Se você tiver outras ideias ou até uma receitinha legal, divide aqui com a gente, tá certo? Tchau, tchau, Nutri!